fazer nossas orações, agradecer a Deus por a oportunidade que Ele dá para nós chegar até aqui, para escutar as mensagens que Ele passa para a gente, saber nos tirar proveito. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu vou te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que Tu me deste a chegar até aqui, Senhor. Perdão, Pai. Perdão por tudo, pelo pensamento, pela boca. Perdão. Mas dê-me força e luz, Senhor, para ajudar, Senhor, os Teus filhos a entender e compreender a Tua doutrina. O pouquinho que a gente sabe, a gente passa para as pessoas. Peço a Tua força e a Tua luz, Pai, para estar junto, unido na Tua presença, para escutar Tuas mensagens e falar do Teu amor. Pai, visita as casas, Senhor, de repouso, os orfanatos, os penitenciários. Tenha compaixão e misericórdia, Senhor, do nosso mundo, do nosso Brasil. Protege, Pai, e ajude, Senhor, o plenário. Resolva, Senhor, esses problemas que só Tu podes resolver. Visita nas casas, Senhor, dos nossos amigos, nossos inimigos, nossos familiares. Protege, Senhor, os Teus filhos. Dai o pão de cada dia, Senhor, essas crianças que tanto precisam. Mãe desamparada. Ajude, nosso Deus. Eu sei que sempre estás em cima, mas o povo não quer saber da verdade. Tenha compaixão e misericórdia. Abençoe nossos irmãos desencarnados, que eles precisam se conhecer para ter luz para saber se encontrar. Pai, eu te agradeço por tudo e por todos. Em nome de Deus da Ave Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas não me deixe cair em tentação. Livra-me, ó Deus, de todos os males, que assim seja. Amém. Eu vou ler do Chico Xavier, O Caminho, a Verdade e a Vida, pelo Espírito do Emmanuel. A tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependidamente para salvar, para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Pode começar. Só isso aí. Eu li só em cima. 2 Coríntios 7 e 10. Vamos lá então, que Deus abençoe a todos nós. Que o Senhor Jesus Cristo nos auxilie. Que isso aqui é de uma grande responsabilidade. E a gente faz o máximo que pode para viver à altura do mandato. Então, tudo que a gente diz aqui, a gente assina embaixo com responsabilidade pessoal. Como a dona Neila leu aqui, a gente pode começar aqui, depois nós vamos partir para o meio. A tristeza, segundo a carta aos Coríntios, a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. O que a gente pode entender sobre isso? Diz Emmanuel, num livro que eu não vou citar o nome, que é para vocês procurarem, que quem está em queda nunca está triste, enquanto encarnado. Quem está em queda nunca está triste. Agora, o que esse Espírito quis dizer isso? Né? Quem está em queda nunca está triste. Quando nós estamos novos, eu sou novo, cheio de vigor, que a gente tem dinheiro, que a gente tem tudo para usufruir e gozar, a gente nunca está triste.
porque a gente está em queda, fornicando, adulterando, boêmio, fazendo tudo fundos imundos. É isso que ele quer dizer. Estamos nos afundando. É nesse sentido. E quando nós temos saúde e nós no mundo não sabemos de onde viemos, não entendemos para onde vamos, o que estamos fazendo na Terra, quando a gente não tem recursos para gozar isso tudo, a gente fica triste. Essa é a felicidade do mundo, é a tristeza do mundo. Agora, a tristeza segundo Deus é nós estarmos no mundo com os olhos espirituais abertos, vendo a loucura translocada na Terra e ninguém quer saber de nada. Essa é a tristeza segundo Deus. Aí a gente vai se encontrando espiritualmente, a gente vai se entendendo espiritualmente, a gente vai se lapidando cada vez mais. Só que não é fácil porque tu lida contra a tua matéria, os desejos materiais. Que eu não me refiro a sexo. O encarnado é viciado nesse tempo, falando em desejo é sexo. Não é nada disso. Não é nada disso. Nunca na humanidade Mamon foi tão adorado. Mamon é o deus do dinheiro. Nunca foi tão adorado. Se faz tudo e mais tudo se corrompe, se trai por dinheiro. Eu levo uma nação à bancarrota por dinheiro. Eu deixo o hospital inteiro passar necessidade sem recurso por desviar o recurso. Mas eu estou gostando daquele dinheiro. Adorador de Mamon. Segundo Paulo, idolatria, porque isso também é idolatria. A idolatria, segundo o mundo, é uma das felicidades do mundo. Mesmo que eu mate uma nação inteira. Estão conseguindo entender? Conforme observamos na advertência, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira, a tristeza segundo Deus. A segunda é caminho para a morte. É o caminho para a morte. Lembra que eu expliquei agora? Ainda há pouco sobre a tristeza do mundo. Para a morte. Como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Porque nós estamos na Terra, isso foi muito desviado desde lá, depois que Jesus Cristo, o último apóstolo lá, o apóstolo Paulo, o problema começou ali. Porque Jesus esteve na Terra para nós impelir os sentimentos de amor, de fraternidade, de perdão. E os religiosos que se infiltraram no meio com sede de poder incentivaram a felonia. Felonia é cargo acima de tudo, tá? Para parente, para isso, para aquilo. O que aconteceu, né? Tudo errado conforme o Cristo quis, lá na Europa. Muita gente considera as virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Ele vai dizer que eu acabei resumindo em 3 palavras. Encontramos os tristes pela ausência do dinheiro adequado aos excessos. Aos excessos. Ele não está se referindo, se eu preciso comer, se eu preciso pagar minha mãe. É isso. Aos excessos. Às quedas. Vemos os torturados que se latim pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muitos poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhe dizem respeito. Eu errei feio, né?
eu fiz coisa que não devia. E tu entra naquela tristeza por hoje estar de olho espiritual aberto. Mas não foi o demônio. Isso não é tristeza. Eu sempre culpando os outros da minha lambança que eu fiz. É isso que Emmanuel está dizendo aqui. Muitas poucas pessoas contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhe dizem respeito, em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir, no mundo espiritual. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano de soluço, enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço para a nova edificação do destino. Tristeza segundo o mundo e tristeza segundo Deus. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera amor. Como é que a gente entende na prática como que os compêndios espíritas nos trazem esses acontecimentos para nós? Que a gente teve de causa e efeito. Aonde que a gente tem isso? Que a tristeza gera a morte, segundo o mundo, e a tristeza, segundo Deus, gera a vida. Nós temos esse compêndio na Bíblia. O Israel antigo foi liberto do Egito, pela escravidão do Egito, narra a Bíblia, e Deus queria mostrar uma lição para eles de liberdade no deserto por meio de Moisés, e eles o tempo todo reclamando da tristeza, para querer voltar ao Egito, porque tinham tudo aquilo que afogava o sentido do espírito, gerando a morte. No entanto, nenhum deles que saíram do Egito herdaram a terra prometida. E o segundo tema que nós temos ali, depois que entram na terra prometida, que Deus fala, diz para eles, olha, porque o mesmo pacto que é feito lá é válido para nós podermos ter uma vida boa, de prosperidade, digamos assim, de amor, de redenção, de saúde, e errar menos enquanto encarnado é seguir os mandamentos de Deus, segundo o Cristo, não segundo a lei de Moisés. Amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo, perdão, aquela coisa. Só que o Cristo resumiu tudo isso numa coisa só. E quando o pessoal que entra na Terra Prometida começa a se desviar disso, a fazer tudo ao contrário, eles voltam de volta para o exílio. Que exílio foi esse? Babilônia. Essa é a lição disso aqui. Quando nós não entendemos a mensagem de Deus, estamos na opulência, fazendo tudo que não deve, defraudando, extorquindo, mentindo, tudo que é o contra o Cristo, nós estamos na tristeza segundo o mundo, não segundo Deus. Então a gente vai voltar para o exílio. Que exílio é esse? Reencarnações onde a gente vai ter que expiar todo esse sofrimento que a gente causou para os outros. É o exílio. Essa é a mensagem da Bíblia Sagrada. Exílio e êxodo. Exílio, nós estamos na Terra que é um exílio. Todos nós estamos aqui sob leis da matéria. Podemos ficar doentes. Várias coisas podem nos acontecer. Exilados, espiando erros de passado. Uns entendendo que estão espiando, outros dizendo que a vida é assim mesmo. Exílio e êxodo. Exílio e êxodo. Êxodo é libertação. E isso é quando eu estou lá sofrendo, espiando tudo que eu fiz. Contra a lei de Deus, contra o meu próximo, contra a natureza. Não é verdade? Porque se eu estou
infringindo a natureza é um organismo vivo, eu estou fazendo coisa que não deve, agredindo animais, né? Fazendo várias coisas que não deve, eu também estou infringindo lei da natureza, porque tudo é vida no mundo. Então é isso aqui que vem falando aqui. E esse livro aqui, ó, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Psicografado por Francisco Cândido Xavier, vai nos narrar o que eu estou dizendo também. Por quê? Porque quando Cristo deu para a nação de Israel o privilégio de trazer para o mundo, um Deus único e criador, porque o povo antes era politeísta, e na linguagem de muitos era chamado de pagão, paganismo, que é fora do cristianismo, mas a gente vai ver que não tem nada a ver isso aí. Foi só um título que deram. Várias nações do mundo não entendiam isso, mas cultuavam Deus por forças da natureza, né? Deus da chuva, Deus da gravidez, Deus disso, Deus daquilo, Deus daquilo outro. Estavam errados? Não, era a evolução que estava acontecendo. São evoluções. Evolução. Todos passamos por isso até entender que chega aquele momento que o mundo espiritual traz para a Terra para a gente sair, dar voos mais altos. E do Cristo para cá, já era para nós ter voado e voado muito. Mas narra-nos Humberto de Campos que Jesus Cristo nosso Senhor, eu vou ler para vocês em meias palavras, para vocês entenderem isso aqui. Que Jesus Cristo, de tempos em tempos, na linguagem nossa, ele vem visitar a Terra para ver como que está o trabalho das coisas aqui na Terra, do seu Evangelho. É isso que o livro está nos trazendo. Vou ler para vocês aqui. O coração do mundo. O mundo político o mundo político e social do Ocidente, lá na Europa, isso de 500, 600 anos atrás, ou mais, há 1.000, 1.200, 1.300 anos atrás, encontrava-se exausto. Desde as pregações de Pedro até a morte de Dom Luís, acontecimentos que colocaram um dos derradeiros marcos na Guerra das Cruzadas, as sombras da Idade Medieval confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Foi após essa época que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos da sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Anjos e tronos lhe formavam a corte maravilhosa dos céus à terra. Foi colocado outro símbolo da escada infinita de Jacó, formado de flores e de estrelas cariciosas, por onde o Cordeiro de Deus transpôs as imensas distâncias, clarificando os caminhos cheios de treva. Mas, se Jesus vinha do coração luminoso de esferas superiores, a visão dos seus impérios resplandecentes na alma profunda, o planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias de lamas da impenitência e do orgulho das criaturas humanas, e repleta dos espinhos da ingratidão e do egoísmo. Só a gente olhar os crimes mais hediondos e terríveis da humanidade foram perpetrados por religiosos com sede de poder. É isso que ele está narrando aqui. Aí um dos mensageiros do Cristo que cuidam das revoluções sociais foi levar isso para ele. Aí ele desceu para ver. Aí aqui, ó. Disse a voz suave e meiga do mestre a um dos mensageiros encarregados dos problemas sociológicos da terra, os ministros.
Meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte é a luta fratricida, como o povo de infinitos tentáculos. Todavia, replicou o emissário solícito, como se desejasse desfazer a impressão dolorosa e amar esses movimentos, Senhor, o missionário falando para ele, o ministro. Intensificam as relações dos mais, retornou triste. Aí ele vai dizer assim com respeito lá, como lá na Europa não estava dando fruto a árvore do evangelho, ele vai dizer assim, infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão dolorosa situação. A amargura divina empolga a formosa assembleia de querubins e arcanjos, e quando ele leu para renovar a Senhor, se esses povos infelizes que procuram na grandeza, se esses povos infelizes que procuram a tristeza segundo o mundo, marcham irremediável para as grandezas coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde os espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras de grandes oceanos. E o Senhor abençoa aquelas matas virgens, o Brasil antes de ser o que é. Certo, gente? Então nós temos aqui, exílio, aqueles seres que perpetraram a batalha, a guerra em nome do Cristo lá, né? As questões de separatividade, de cor, de raça, que a minha religião, só a minha religião que salva. Tinham que expiar tudo aquilo. Exílio, estavam no êxodo lá, fazendo o que bem entendiam, entravam, tentavam, mordavam, e Jesus enviando seus emissários lá. Que emissários que a gente tem na Europa de antigamente? Nós temos dois lá bem destacados. Martinho Lutero foi um. E quem mais? Martinho Lutero foi um. E quem foi o outro? Quem será que foi o outro, gente? Nós temos dois, Martinho Lutero e São Francisco de Assis. Dois missionários bem destacados de lá. Que também não deram bola. Todos perseguidos pela igreja antigamente lá. Que foi dada a essa igreja levar as pessoas para Deus. Mas em vez de levar para Deus, levaram para o materialismo puro. Faliu, né? Como pode acontecer com qualquer instituição humana. Então Cristo, vendo tudo aquilo lá, disse, olha, eu não vejo, vamos levar para um lugar novo o meu evangelho. Foi trazido aqui para o Brasil. O lugar de exílio. O Brasil, nesse mundo, ainda é um lugar de exílio para espíritos que erraram feio lá. Por isso que a gente vê no Brasil, Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho. Esses tipos de loucura no Brasil, que anda com Bíblia debaixo do braço, que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro mais vendido depois da Bíblia, mas totalmente corrupto. Por quê? Porque são os mesmos espíritos que fizeram o que fizeram na Europa. Não se emendaram. No céu pediram, Senhor, dá-nos, o Senhor dá outra chance. Aí vem para cá, bota um jaleco branco, se acha assim o rei da cocada preta. Não sabem o que estão fazendo, da onde, só sabem balbuçar a palavra que nem entende. É culpa do Cristo? Não. É um patrimônio que Ele nos dá, como Ele nos dá o patrimônio do sexo, como Ele nos dá o patrimônio da boca, como Ele nos dá o patrimônio dos olhos, mas a gente enxerga tudo errado para julgar a vida dos outros. A boca para falar mal da vida alheia, o sexo para fazer coisa que não deve. Não preciso entrar em detalhes sobre isso. A maternidade, a paternidade. Não é verdade? Vocês estão vendo? Aí Jesus Cristo transplanta para cá vários seres superiores ou já redimidos se oferecem para vir para o Brasil lá no começo.
Aí vocês vão ter que estudar a história do Brasil, porque os grandes vultos estão ali. Um deles funda uma cidade no Brasil, que é o nosso Emmanuel depois, que foi um padre naquela época, Manuel da Nóbrega, que funda a cidade de São Paulo para homenagear um dos mentores que ajudou ele, que lá em Roma Antiga ele era um senador. Vocês estão vendo o desenrolar das coisas? Ele reencarna num Brasil primitivo, um Brasil que está recém formando as suas balizas. E hoje tem os missionários do Cristo encarnado aqui também, mas tem que ter uma sabedoria boa, porque se espera os missionários do Cristo de carruagem voando com asa para lá e para cá. E como a gente se ilude, né? E aqueles europeus que invadiram a terra dos outros, escravizando os outros, né? Na sua sede por posse, por dinheiro e por querer mandar, pouca gente no Brasil não gosta de mandar, é um mandar perturbado. É as viciações da Europa. São espíritos europeus caídos na desgraça de querer mandar e fazer tudo errado. E mais um pouco, torcendo tudo. Querem ver aqui? Ó, esse livro aqui vem desenrolando isso, mas quem lê, né? Isso aqui foi trazido das tradições do mundo espiritual para a Terra. Ó. Humberto de Campos foi no mundo espiritual e pediu essas informações e por meio da mediunidade de Chico Xavier vem trazendo. Os escravos. Quem que escravizou? Ó, os espanhóis escravizaram, os portugueses escravizaram também. Na ferocidade do ouro, né? Na posse do querer ter. Tudo quanto é lugar do mundo, a França, que é europeia também, escravizaram não sei quem lá. Olhem os anais da história. Aí, esses espíritos que escravizaram voltaram para a pátria, não os escravizados, os que escravizaram, os europeus. Aí, voltaram para o mundo espiritual, voltaram com a tristeza do mundo, não segundo Deus, porque a quem eles escravizaram, chegaram lá, eram evoluídos espiritualmente. As nações africanas, né? As nações disso, as nações daquilo, as nações disso, as nações daquilo. Eles achando que pelo fato de subjugar os outros, estavam por cima da carne seca, voltando para o mundo espiritual. Aí quem quiser ler, isso que eu estou lendo está aqui, ó, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Senão eu vou levar muito tempo para explicar sobre isso. Então eu estou fazendo um resumão. Então o Senhor faz o quê? Pega esses seres doentes por querer mandar na vida dos outros. O brasileiro que não gosta disso. E é um mandar perturbado e torto. Isso a gente vê muito dentro da casa espírita, não sabem o que estão lendo, não sabem o que estão falando, querem doutrinar espírita, é só querer manda errado. Fazer um monte de lambança. São os caras que dão poder com um ser desse, como ele dentro do centro espírita faz lambança, imagina dar uma nação para um infeliz desse governar. Vai ser a mesma coisa, só dar uma lambança. Não entendeu ainda essas coisas do Cristo ainda. Não entendeu, é família, é isso, é aquilo. Vão destrinchando conforme vocês querem. Esses seres que escravizaram os outros ao conquistar antigamente, pediram por Cristo uma chance. E aonde que Jesus Cristo fez isso? Transplantando para o Brasil esses seres aí, perdidos no espaço da Europa antiga. Devedores que gostavam e gostam, porque não aprenderam ainda. Muitos espíritos não conseguiram ainda sobrepujar sobre só muitos séculos de sofrimento. Muitos de sofrimento para isso. Exílio e êxodo. Exílio e êxodo.
Lembra o que eu estou falando? Que foi um dos espíritos também que a gente tem tradição do mundo espiritual que conseguiu se regenerar. O tal do Nelson Mandela. Foi um dos generais da Inglaterra que escravizou a África. Ele, voltando para o mundo espiritual, para se regenerar, pediu para o mundo espiritual que rege a África para libertar o povo da escravidão à Inglaterra. Para isso ele teve que fazer o quê? Ele teve que ficar preso 30 anos. O Mandela, que era um dos generais da época da invasão. Estou falando de um só. Mas o livro não fala isso. Eu estou falando para vocês porque eu sei. E vem vindo, gente. Vem vindo. Vocês estão vendo? Hoje eu escravizo. Amanhã eu sou escravizado. Hoje eu desvio merenda dos outros. Eu sou um juiz que eu tenho uma caneta na mão e quero escravizar e ter autoridade sobre os outros, achando que eu não devo nada para ninguém. Amanhã eu sou escravizado. Infeliz de marca maior. É isso aí, tadinho, né? Sofre tanto. Por que será? Quem vê assim Mandela 30 anos preso, não sabe o que um general desse fez naquela época, com poder na mão. Um dos, gente, que quis, né? Mas muitos foram transplantados para o Brasil. Por isso que a gente vê aqui um país de corrupção. Porque são espíritos se regenerando, não aceitam. E depois de encarnados se revoltam, vão se corromper a mesma coisa. E principalmente na política, está cheio. Só que está chegando a época que isso está tendo o fim. Então, tudo tem o seu fim. Está chegando essa época. Nada é para sempre. Nada é para sempre. Então nós estamos nessa época de aferição de valor do espírito viciado na corrupção, viciado na doutrina de igualdade, porque o infeliz não aceita a sua missão de passar por várias outras coisas. Basta entender. Se entendeu isso, no mundo religioso não se entendeu isso ainda. Infelizmente não se entendeu, porque usam o Cristo e a Bíblia ou as coisas para querer mandar na vida alheia e corromper consciência. Não entenderam isso ainda. Infelizmente. Está entendendo? O religioso, infelizmente, ainda é um problemaço para o Cristo na Terra. Porque Cristo incube, ele vai lá, faz lambança, volta para o espiritual. Isso está escrito nas obras de Allan Kardec, nas obras de Chico Xavier. Aqui também, ó. Basta a gente ler e estudar isso aqui, ó. Jesus manda Iléu ir lá nas trevas do mundo espiritual da Europa e trazer aqueles espíritos doentios. E vão jogar aonde? Aqui, no mundo dos coração bom. Que matam por dinheiro, matam por poder, deixam hospitais à bancarrota por poder. Estão todos no poder de volta. É a derradeira queda. Aqui não vai ter mais chance disso. Estão a mesma coisa, já vem de lá para cá com o ranço de mandar e dominar. Nem que eu tenha que matar a mãe. Estão ali. E os religiosos não entenderam ainda. Vocês estão ouvindo? Como é que funciona? Exílio e êxodo. Tristeza segundo o mundo, tristeza segundo Deus. Eu me entendo, Senhor. Hoje eu sou médium. Eu não posso usar essa mediunidade para querer corromper consciências. O médium é que tem, o espírito encarnado como médium é que tem que entender isso. Não posso usar isso. Sou um pastor que entendi que essa missão de Deus não é para corromper consciências e mandar para ganhar dinheiro, mas eu estou fazendo tudo ao contrário da lei divina. Estou corrompendo consciência. Eu estou fazendo tudo errado, como diz a lei do Cristo. Exílio e êxodo. O êxodo, eu estou fazendo tudo aquilo que eu bem entendo, né? Não sei o quê, papapá. Mas vai ser me cobrado, infeliz. Tanto é cobrado em escala maior, que toda uma nação pode ser castigada, vou falar em termos para vocês entenderem, como individualmente, né? Individualmente.
individualmente. É isso aí. Tristeza segundo o mundo e tristeza segundo Deus. É eu entender isso. Eu sou um juiz? Sou, então faça as coisas direito, infeliz. Eu estou numa casa espírita responsável por doutrinar consciências? Faça isso direito, infeliz. Não faça isso para que... Eu sou uma mãe de família? Faça isso direito, infeliz. Eu sou um pai de família? Faça isso direito, porque tudo vai nos ser cobrado. Tudo. Para nos chamar a responsabilidade para coisas maiores. É com o interesse de nós sermos castigados. E a gente vê que as coisas não estão indo assim. Não é? Porque o Cristo falou, saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos difíceis de manejar. Porque os homens serão amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, pretensiosos, soberbo, blasfemador, enfunado de orgulho. Quem quer seguir o Cristo? Raro, muito raro. E nós que somos médios estamos seguindo o Cristo porque a gente está com o olho espiritual aberto. Mas saber se a gente tivesse com o olho fechado não seria diferente, né? Não sei. Eu não sei. Nós não podemos nos... Porque a gente está com o olho espiritual aberto. Se a gente estiver com o olho espiritual fechado, eu não sei o que seria também, né? E a gente está enxergando o mundo espiritual. Mas enxergando mesmo, né? Então a responsabilidade nossa, que somos médios, é muito maior do que aquele que é um espírito evoluído, mas está vendado com o mundo espiritual. É o que mais tem. É colocado na política, é colocado aonde geralmente espíritos assim é colocado encarnado em lugares de grande monta. Na política, no meio religioso. Né, para ver se vai fazer realmente direito, se foi fixado lá. Certo, gente? Que Deus nos abençoe a todos e que possamos fazer tudo de uma melhor forma possível.